Um ótimo dia, seja bem-vindo a mais um dos nossos discipulados. Aí eu não sei se eu chamo de aula, não sei se eu chamo de discipulado. Na verdade, se trata de um ensino de um discipulado de um pai com filho. E eu imagino que a essa altura, se você já tem nos acompanhado, você já entendeu a nossa proposta. E aí dá um bom dia pro nosso Bom pessoal dia. aí. Tá Bom dia a preparado? todos. Tá animado, não? Sim. Mais ou menos, ó. É. Dia chuvoso hoje. Dia chuvoso, aquele dia que você só quer dormir. Se você é novo por aqui, a gente tem o tempo todo demonstrado aqui como é que a gente discipula o Enzo, nosso filho, e a gente compartilha sobre espírito, alma e corpo, a gente fala de teologia, inteligência emocional, empreendedorismo. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é a salvação, o castigo do Calvário. Segura aqui. A gente vai abordar esse tema que é o mais importante da nossa vida, né? Depois da nossa decisão por Jesus, a gente fala que a decisão pelo esposo ou pela esposa são as mais importantes. Então a gente vai tratar aqui do assunto salvação teologicamente, o castigo do Calvário. Você já parou para pensar que você é salvo? E teologicamente, você já parou para pensar nisso? O que envolve a teologia? O que é teologia? Você sabe, não? Teologia é o estudo da Bíblia. Estudo sobre Deus. Estudo sobre Deus. Agora, já parou para pensar na salvação teologicamente? Só por experiência, né? Os teus pais pregaram o evangelho, tá na igreja e fala, precisa ser salvo, precisa reconhecer Jesus, precisa batizar. Mas agora a gente vai entender teologicamente o que aconteceu. E isso é um momento importante, porque isso é um tipo de base de crença, de entendimento. Então, falar de salvação de forma experiencial é importante. Falar de salvação de forma teológica também é importante. Porque quando você tem uma convicção teológica sobre salvação, você mantém a sua postura diante da vida com essa convicção. A Bíblia fala em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, na tua jornada, pode chegar algum momento em que a tua fé, a tua salvação seja questionada. Então é importante que você saiba defender a razão da sua fé. Isso está escrito em Pedro, 1 Pedro 3,15. Então nós vamos estudar a salvação, o castigo do Calvário, teologicamente, como que isso se aplica à nossa vida. Então eu quero, na verdade, pedir que você inicie lendo esse bloco. Esse primeiro momento sempre dá contexto, para a gente começar a se inteirar no conteúdo. E você aí deixa pertinho assim, porque eu vi que os outros vídeos ficam um pouco mais baixo. A morte entrou no mundo por meio da queda do homem. Referimos-nos aqui à morte espiritual, que separa o ser humano de Deus. Ela entrou através do pecado do primeiro homem e continua entrando assim até o dia de hoje. A morte vem sempre por meio do pecado. Vejamos o que Paulo diz em Romanos 5,12. Primeiro, ele afirma que por um só homem entrou o pecado no mundo. Adão pecou, introduzindo o pecado no mundo. Segundo, e pelo pecado, morte. A morte é sempre resultado do pecado. Então, deixa eu te contar uma coisa. Lembra que em algum momento dos nossos estudos aqui sobre teologia a gente falou que Adão é um cabeça de espécie e Jesus é um cabeça de espécie? Lembra disso? Tudo que Adão fez, todas as escolhas que ele tomou, desencadeou consequências em toda a humanidade. Por isso a gente chama ele teologicamente de cabeça de espécie. Tudo que Jesus fez e as escolhas que Jesus tomou também desencadeou uma série de consequências para a humanidade. Por isso que a gente também chama Jesus de cabeça de espécie. Adão, o primeiro, é considerado aquele que por meio dele entrou o pecado no mundo. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, é considerado aquele que por meio dele entrou a salvação no mundo. Ele vem reconciliar, desfazer, vou falar com todo respeito aqui, né? A linguagem que eu gosto de usar, mas veio desfazer a caca que Adão fez.
Então, quando Paulo, em Romanos 5, está começando a trazer esse conceito de cabeça de espécie, ele está falando por meio de um só homem entrou o pecado, depois do pecado a morte. Então, não existe nada na nossa vida que afasta a gente da salvação, que afasta a gente de Deus, senão o pecado. Esse é o primeiro conceito básico que a gente precisa ter, é o primeiro entendimento teológico que você precisa ter, porque é o pecado que afasta você de Deus. Então, quando Adão, cabeça de espécie, o primeiro homem, peca, ele é afastado de Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a reboque vem a morte a partir desse pecado. Tudo bem até aqui? E isso é importante porque se a gente não entender que somos ou fomos pecadores e que a gente pecou e a gente estava afastado de Deus, a gente não vai ter necessidade de um Salvador. Então a salvação, ela só existe, ela só é real, só é possível, só é necessária para quem reconhece que é pecador e está distante de Deus. Então o pressuposto aqui do nosso ensino hoje é reconhecer assim, ó, sem Jesus nós estávamos mortos. Então a gente precisa de um resgatador. Tudo bem? Sim. Aqui, ó. Quando o Verbo se fez carne, alcançou toda a carne. Como a transgressão de Adão representa a transgressão de toda a humanidade, assim também a obra de um só homem, Cristo, representa a obra de todos. Percebeu? Como em Adão cascateou uma consequência, em Jesus cascateou outra consequência. Precisamos compreender a abrangência da obra de Cristo, para que possamos entender a redenção. Porque o pecado de um só homem, Adão, pode ser considerado o pecado de todos os homens do presente e do passado. É uma pergunta. Porque Adão é o cabeça da humanidade, através de quem todos os demais homens vieram ao mundo. Semelhantemente, a obediência de um só homem, Cristo, torna-se a justiça de muitos, tanto do presente como do passado. É Cristo que constitui a cabeça de uma nova humanidade, a qual temos acesso por meio do novo nascimento. Isso, dá uma parada aí. Quando a gente trata do assunto cabeça de espécie, Adão e Jesus, a gente está pavimentando o caminho e a referência máxima. Por que que a gente pode confiar que Jesus é suficiente? E é isso que o autor de Hebreus fala. Se você for ler Hebreus, toda a carta aos Hebreus, ela é a demonstração de que o sacerdócio de Jesus, a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente. Então, eu não quero entrar nessa questão do sacerdócio agora, mas, no entanto, a gente precisa compreender que se por um homem o pecado entrou, é por isso que por esse homem, Jesus, a gente também tem acesso ao Pai. Porque imagina, se todo mundo tivesse que fazer ou passar pelo mesmo processo de Adão, um a um, eu fico imaginando assim, quando chegasse no número 5 milhões, a pessoa número 5 milhões, talvez demorasse um pouco. Então, Adão, cabeça de espécie, cascateia toda a consequência. Jesus, cabeça de espécie, cascateia toda a consequência. Mas a gente está falando de uma história de anos. Então, quando a gente conta a história do mundo, o pecado, como o pecado entrou no mundo, como a morte entrou no mundo, a gente em algum momento chega também na salvação. Como a salvação chegou, como Jesus chegou. Só que aqui a gente tem um certo privilégio. Eu sempre gosto de contar isso, porque a gente tem a Bíblia escrita. A gente está numa fase da história que a gente chama de dispensação da igreja. É a era da graça. Então a gente tem muito mais informação, muito mais revelação do que os homens da Bíblia do passado. Eu fico imaginando os caras do Antigo Testamento que ouviam o profeta Isaías profetizar sobre o Messias. Pô, o cara ainda vai vir. Eu fico imaginando os caras da época de Jesus tendo que acreditar que Jesus é o Messias. Pô, imagina o cara que... um pedreiro aqui, um mestre de obra, um carpinteiro, esse aí é o Salvador. E às vezes eu até entendo o fato dos caras não ter acreditado nele. É porque a gente pega a história na revelação progressiva de Deus contada. Hoje a gente tem provas de que Jesus veio.
A gente tem provas históricas, científicas, técnicas de que Jesus ressuscitou realmente. Então, veja que nesse primeiro momento, além de reconhecer que a gente é pecador, que o pecado entrou e que a gente precisa de um Salvador, a gente tem o privilégio de ter a história ao nosso favor para poder crer nisso. Entende até aqui? Tudo bem? Sim. Agora, olha que coisa interessante que eu quero que você considere. Cadê aquela parte que eu não... Aqui, ó. Esse trecho aqui, ó, que está marcado. Nosso espírito, alma e corpo foram totalmente julgados e castigados nele. É como se a punição tivesse sido aplicada diretamente à nossa pessoa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, presta atenção. Por que eu estou colocando esse trecho para você ler? A salvação, o Calvário de Cristo, alcança o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Nós somos salvos integralmente. Por isso que é importante, inclusive, cuidar do corpo. Por isso que as coisas materiais importam. Elas podem não ser a coisa mais importante, mas as coisas materiais importam. Porque a salvação alcançou o espírito, a alma e o corpo. E quando você lê o Romanos 8:1, que já não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, está falando da substituição. Jesus na cruz substituiu o Enzo e substituiu o Alexandre. Era o nosso lugar a cruz. Então, quando o texto fala, esse livro fala, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo foi totalmente julgado e castigado nele, quando fala assim, é como se a punição tivesse sido aplicada diretamente a nós, é porque teve a doutrina da substituição. Então, é como que se tudo aquilo que Jesus viveu e sofreu fosse aplicado realmente em nós. É aqui que você começa a perceber o tamanho da graça, o tamanho do amor, a misericórdia que Deus teve conosco. Porque era o meu lugar, era o teu lugar, a cruz. Lê esse trecho aqui, ó. Portanto, Foi isso aqui, ó. Foi isso que ele fez por nós. foi isso que ele fez por nós. E hoje, essa é nossa situação diante de Deus. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Essa é a nossa condição. Já morremos no Senhor Jesus. Ó, quando a gente fala essa é a nossa condição, a gente está falando de um estado espiritual. É a nossa posição espiritual. A nossa condição hoje é morto para o mundo, morto para o pecado. O pecado não tem mais domínio, não tem mais poder. Quando as pessoas falam assim, foi mais forte que eu para o pecado, elas na verdade só estão dando uma desculpa para quem não se apropriou do que Cristo fez. Não existe pecado mais forte que eu, se eu sou de Cristo, se Cristo habita em mim. Se Cristo habita em mim, eu tenho hoje, pelos méritos de Cristo, poder sobre o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. A Bíblia sempre diz que Deus, diante da tentação, ele sempre dá um escape. Então, o que eu quero te afirmar agora, sem medo de errar, é que isso é uma falácia quando a gente ouve as pessoas dizendo assim, foi mais forte que eu. Geralmente é porque a pessoa quis mesmo ou não lutou até o fim. Porque hoje a gente é livre. A nossa condição hoje é de morto para o mundo, morto para o pecado e vivo para Cristo. E é exatamente nesse lugar, como é que a gente entende isso? Quando a gente entende regeneração. O que é a regeneração em termos práticos? Eu gosto de usar sempre o exemplo do carro. Imagina que um carro saiu da loja zerado. Aí o cara andou, e aí ele andou 1.000 quilômetros. Aí agora ele quer vender esse carro. Só que para vender esse carro, ele ou fala que é seminovo, ou ele fala que é novo. Tem gente que fala, não, é novinho, não, mas já tem 1.000 km. Então, a regeneração é como se Jesus pegasse o carro que é a nossa vida, com 1.000 quilômetros andados, ou seja, cheio de pecado, cheio de coisa, e ele zerasse a quilometragem. É como se o carro ficasse 0 quilômetro de novo. Só que isso é no nosso espírito. A regeneração é recriar o nosso espírito. É purificar o nosso espírito, é limpar o nosso espírito, é deixar o nosso espírito novo de novo, nascido de novo. E essa regeneração acontece espiritualmente
sobrenaturalmente, imediatamente, a sua conversão a Cristo. Então isso é um ato instantâneo. Quando você realmente reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, quando você aplicou fé, quando você confessou com a boca e creu no coração, de acordo com Romanos 10, imediatamente o teu espírito foi regenerado. Isso acontece sem que a gente veja na hora. A gente só percebe os frutos da regeneração. É quando a pessoa muda o comportamento, de fato, passa a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a perceber que Jesus na cruz levou o nosso pecado, é como se fosse o nosso lugar. Então, essa é a nossa condição hoje, de morto para o pecado, de morto para o mundo. Por quê? Porque a gente foi regenerado, a gente tem um espírito novo. Esse espírito novo nos leva, então, a ter acesso a Deus. Isso é o novo nascimento. Aí, então, a gente foi justificado. Aí, então, a gente foi purificado. Aí, agora, a gente tem autonomia para se achegar a Deus. Por quê? Pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele foi e sofreu no meu lugar. Ele pagou a dívida que eu tinha. Então agora eu estou livre para acessar o Pai. Vira a página aí. Mais uma. Aqui, ó. Esse bloco que eu anotei aqui, ó. Lê aqui, ó. Como homem santo, ele sofreu a morte de todas as pessoas. Está falando de Jesus na cruz. Contudo, ainda há algo que o homem tem de fazer. Precisa exercitar fé em Cristo e entregar a si, espírito, alma e corpo, para se unir com o Senhor Jesus. Isto é, deve considerar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus como sua própria morte e ressurreição. O significado certo de João 3,16 é o seguinte: para que todo o que crê para dentro dele não pereça, mas tenha vida eterna. O pecador deve exercitar a fé e crer para dentro do Senhor Jesus. Ó, isso é interessante. Na verdade, é muito profundo. Uma vez que Jesus foi morto na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade, isso é o que só Deus podia fazer. E aqui existe uma controvérsia teológica, tem uma linha teológica que pensa um pouco diferente. A gente entende que nós temos uma participação nisso, uma parcela. O que nós devemos fazer? Segundo o que esse autor está dizendo, é o seguinte: a gente tem que crer para dentro dele, literalmente. É a palavra hebraica, inclusive, a palavra grega, inclusive, é crer para dentro dele. Ter fé em Jesus não é só falar assim, eu acredito. Ter fé em Jesus não é falar, não, eu concordo. Ter fé em Jesus é você crer para dentro, é você tomar aquele pensamento, aquele estilo de vida, aquilo que ele falou como, não, isso aqui é para mim, eu vou fazer, eu vou executar. Então, essa disposição de Jesus precisa ser correlacionada com a nossa disposição de realmente crer no que ele fez. Realmente reconhecer que aquele era o nosso lugar. É crer para dentro, é dizer assim, cara, aquilo ali sou eu, aquilo ali é para mim. Eu sou alcançado por isso aqui que Jesus fez. Porque se a gente ficar entendendo que Jesus é aquele cara lá longe, até falei isso ontem lá, no nosso turno de oração, na palavra que eu compartilhei, eu disse assim, a gente está colocando Deus muito distante da gente. É como se a gente acreditasse que Deus só quer saber de assunto sério. Deus fala de assunto sério, mas Ele também quer compartilhar da nossa intimidade, do nosso dia a dia. Então a gente não pode olhar o sacrifício de Cristo como algo distante a ponto de não se ver dentro daquele cenário. Não se vê na cruz. Então Jesus na cruz sou eu na cruz. Jesus na cruz é o Enzo na cruz. Tem alguns pregadores que oram antes de pregação, esconde-me atrás da cruz. Eu entendo isso, eu acho interessante, isso é bíblico, mas quando eu olho para a cruz eu penso assim, cara, Senhor, eu estou ali. Sou eu. Entende? E aí, então, assim como eu me vejo na cruz crucificado, eu me vejo também como Jesus ressurreto. Eu não me vejo morto no túmulo. Então eu vejo ressurreto, com o corpo glorificado, com uma vida abundante. Por quê? Pelos méritos dele.
Tá vendo essa parte aqui, ó? Lê esse trecho aqui, ó. De outro modo. De outro modo, não pode haver salvação. Quando digo que ele morreu por mim, estou afirmando que já fui punido e morri nele. Tá entendendo? Se Jesus não morreu por mim, eu não sou salvo. E esse é o perigo da gente falar, não, Jesus morreu por todo mundo. Ah, Jesus te ama, a nós todos. Já viu o pessoal falando assim? Tem pessoas que quando você fala, ó, Jesus te ama, é a nós todos. Deus te abençoe, a nós todos. A pessoa se sente ofendida. Se você falar Deus te abençoe, é como se ela se sente como se não tivesse abençoada, como se não fosse abençoada e fala assim, não, nós todos. Generalizando. Meu Deus. É como se fosse depreciar a pessoa. Aí eu fico assim, meu Deus. Ah, Jesus te ama, Alexandre. Amém. Deus te abençoe, Alexandre. Amém. A gente não pode simplesmente olhar a salvação de Jesus como assim, ó, Jesus morreu por todo mundo. Jesus salvou todo mundo. Isso é verdadeiro? É. Sim. Só que se eu não tomar posse, Jesus morreu por mim. Jesus me ama. Eu não vivo necessariamente a salvação que ele conquistou para mim. Porque eu preciso crer. Eu preciso me ver naquele lugar. Porque a salvação é individual. Vira a página. Alguma pergunta até aqui? Não? Tá fazendo sentido? Sim. Você é salvo? Sim. Lê essa parte aqui, ó. Cadê? Na verdade passou um pouquinho, é só para continuar esse aqui, ó. Podemos dizer, Podemos dizer, então, que a fé pela qual o pecador crê na morte vicária do Senhor Jesus é uma fé para dentro de Cristo, logo em uma união com Ele. Alguém pode estar preocupado apenas em ficar livre do castigo pelo pecado e não pensar no poder do pecado. Mesmo assim, acha-se unido com o Senhor, o que é um fato comum a todos os que creem em Cristo. ó, tá percebendo que a ideia que nós estamos trazendo é o seguinte, então nós estamos falando de salvação teologicamente. Para isso, a gente primeiro precisou reconhecer que é pecador, que houve um pecado, que a gente se afastou de Deus. A partir disso, a gente encontra em Jesus o substitutivo, então ele nos substitui, porque ele era santo, ele era puro, ele foi enviado pelo Pai. A partir disso, a gente reconhecendo essa obra de Cristo na cruz, a gente é regenerado, ou seja, nasce de novo. A gente agora tem a oportunidade de se aproximar de Deus. Só que isso só acontece, isso o quê? A regeneração. Essa salvação só acontece quando eu entro para dentro do que Cristo fez. Quando eu me vejo dentro do que Cristo fez. Quando eu entendo que é para mim. Porque se a gente ficar pulverizando demais esse conceito teológico, a salvação na cruz, a gente corre um sério risco de não se apropriar. De achar que não, como é para todo mundo, eu sou só mais um aqui no... Não, é para mim. Ele morreu por mim, ele me substituiu. Você está entendendo o peso disso que eu estou querendo trazer para você? É você encontrar no que Jesus fez algo pessoal e não só genérico. Nós sabemos que foi para todo mundo, que foi por todo mundo, mas a salvação é para aqueles que recebem esse ato. O fato de Jesus ter morrido por todo mundo possibilitou a salvação para todo mundo. Não significa que todo mundo vai receber a salvação. Se eu chegar e te dar esse presente, estou te dando esse telefone aqui, hein? É teu, beleza? A gente acabou aqui nosso discipulado, nossa aula. Eu saio, você sai, o telefone fica aí. De quem que é o telefone? É meu? Mas você pegou? Não. Assim acontece com muitos aí fora. Jesus veio e deu a salvação, disponibilizou a salvação. Tá aí. Só que a pessoa passa a vida inteira transitando aqui, acolá, tá disponível para ela. Ela só não pega, só não usufrui, só não usa. Entende? Então, resumindo, Jesus morreu para salvar todos e disponibilizou salvação para todos.
Mas não significa que todos vão receber essa salvação. Por quê? Que a salvação é individual. E eles então Se apropriaram. não se apropriaram pela fé da obra de Cristo Jesus. E o Enzo se apropriou. Lógico. O Enzo reconhece que é um pecador, que precisa de Jesus. Sim. Tá vendo? Lê esse trecho aqui, ó. Portanto, não devemos confundir condição com experiência. Quando alguém crê no Senhor Jesus, Deus o coloca na condição de morto, ressurreto e assunto com Cristo, mesmo que se trate de uma pessoa extremamente fraca e destituída de conhecimento. Aquele que Deus aceita em Cristo é tão aceitável quanto Cristo. Isso é uma condição. E, de acordo com essa condição, tudo o que Cristo experimentou é dele. Essa condição leva-o a experimentar o novo nascimento, que não exige uma experiência profunda da morte, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus, mas sim a fé nele. Por quê? Porque Jesus fez a parte mais difícil. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas para ser salvo é só isso, é só acreditar. Bom, é só isso porque Jesus já fez o que era mais difícil. Morrer na cruz do Calvário só Jesus podia fazer. Ah, mas então é só crer. Sim, mas é crer para dentro. Veja, a nossa salvação está em Cristo. Não é crer, não é saber cognitivamente. É alinhar cognição e emoção. Eu creio no sentido de acredito, de penso, de sei e sinto que sou salvo. Sinto que foi por mim. Essa junção, esse alinhamento entre a razão e a emoção, eles precisam estar canalizados, direcionados para a cruz. Entende? Tem um outro trecho aqui que eu separei antes da gente partir para o fim, que é esse aqui, ó. Seu Espírito veio de Deus, por isso é eterno. O modo como esse Espírito eterno vai viver dependerá de como o homem encara as ordens divinas e também da decisão que faz. O que você entende dessa frase? Quando você lê essa frase, o que você pensa? O que passa no seu coração? Que o modo que o Espírito eterno vai viver é conforme a pessoa decidir viver. O modo que o Espírito que é eterno vai viver é baseado no como a pessoa vive aqui. Sim. Basicamente, você está dizendo que o que vai determinar o meu futuro é como eu vivo aqui na Terra. Sim. É interessante isso ou não? Uhum. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, a pergunta que fica é, inclusive para você que está assistindo, que vida eterna, que futuro você está construindo? Se essa afirmação está correta, quando diz que nós vamos viver, o nosso espírito vai viver eternamente o que a gente construiu aqui, significa que a gente já consegue ter um vislumbre de como vai ser a eternidade. É só avaliar o que eu estou vivendo aqui. As pessoas, não, mas você não pode julgar, você não sabe quem vai ser salvo ou quem não vai. Bom, isso é verdade, a gente não julga a intenção, não é? Mas o comportamento da pessoa já denuncia em parte o que ela está semeando para a eternidade. Então a gente não julga a intenção, mas a gente pode julgar comportamentos. Se a pessoa está fazendo coisa tecnicamente, literalmente errada, não é julgamento dizer está errado, é uma constatação. Então dá para a gente perceber como é que vai ser o nosso estado de vida eterna, espiritualmente falando, quando? Quando a gente está no dia a dia. Quando a gente avalia o nosso dia a dia, a nossa vida hoje. Isso aqui é extremamente importante. Então não tem tanta surpresa assim para a vida eterna. Não tem tanta dúvida assim de como vai ser minha vida eterna. Faz sentido? Sim. Se eu estou vivendo para Cristo, se eu estou em obediência à palavra, naturalmente eu estou vendo o que a palavra diz sobre o meu espírito, sobre a minha vida eterna. Se eu obedeço a palavra, se eu obedeço a Cristo, está escrito: não haverá choro, não haverá dor.
não vai haver sofrimento. Epa, essa vida aqui que eu vou viver no futuro. Ah, não obedeço, não quero saber da palavra, estou em promiscuidade, estou em imoralidade, transo fora do casamento, estou em adultério, roubo, sou corrupto. Aqui nesse espaço vai haver choro, ranger de dente, tormento. Epa! Então a Bíblia já nos dá clareza sobre o futuro. Eu quero concluir esse pensamento teológico contigo sobre salvação da seguinte maneira. A salvação, ela alcança o passado, o presente e o futuro. Então nós fomos salvos do pecado que nós cometemos. Nós estamos sendo salvos do pecado que nós cometemos e nós seremos salvos do pecado e da condenação eterna. Tudo isso se permanecermos em Cristo. Tudo isso se aquela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário for para mim, foi por mim. Tudo isso se eu entrar dentro dele. Eu só tenho essa salvação plena e completa. Teologicamente, a palavra salvação, ela é sozo. Tem um tempo de passado, presente e futuro. É salvação no modo amplo e geral. Então, o teu espírito é salvo, a tua alma é salva, o teu corpo é salvo. Do passado você foi salvo. Do presente você é salvo. Do futuro você será salvo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele abarca, ele acolhe, ele coloca dentro do ato dele, da cruz do Calvário, toda a humanidade, todo o tempo, passado, presente e futuro. Isso é incrível. E quando nós vamos finalizar essa lição, nós vamos falar dos dois tipos de cristão aqui, ó, tá vendo? Tem esse trecho aqui de 1 Coríntios 3:31. O apóstolo Paulo, ele mostra que os cristãos, eles se dividem em duas categorias, os espirituais e os carnais. Isso aqui sempre deu um nó na minha cabeça. Porque como é que é possível ser um cristão carnal? Os cristãos? É. Oxi. Tá vendo aqui, ó? Os cristãos. Ele fala assim, ó, eu não posso falar a vocês como cristãos espirituais, porque vocês são carnais. O que é um cristão carnal? É aquele cara ou aquela pessoa que acreditou na obra de Jesus, crê que é para ele, só que ele não permite o Espírito Santo moldar o comportamento dele. Ele continua com maledicência, ele continua com pecaminosidade, ele continua flertando com o mundo. Então, é aquele que nasceu de novo e tem a vida de Deus, mas ao invés de vencer sua carne, é derrotado por ela. Aquele que eu falei assim, que diz assim, foi mais forte que eu. Tá entendendo? Então, lê aqui, ó, esse trecho aqui, ó. No Calvário, Deus providenciou uma salvação plena para o pecador, visando a sua regeneração e vitória completa sobre a sua velha criatura. É esse o ponto que nós queremos trazer para finalizar. A morte de Cristo na cruz do Calvário deu para quem creu, ou dá para quem crê, para quem entra naquilo, para quem assume aquilo como para si, a vitória completa sobre a velha natureza. Por isso que não cabe aqueles argumentos, foi mais forte que eu não consegui, eu não sei. Porque em Cristo Jesus é possível a gente vencer o pecado, existe uma graça capacitadora. A mesma graça que é um favor imerecido é a graça capacitadora para a gente vencer o pecado. A gente só precisa dizer, não, eu quero, eu vou vencer. Por quê? Porque eu me aproprio do que Cristo fez. Em Cristo eu venço o pecado, eu não sou movido pela minha velha natureza. Então eu não sou um crente carnal, eu sou um crente espiritual, nascido de novo, obediente à palavra. Por isso que você vê às vezes um monte de gente que quer culpar seu pai, quer culpar sua mãe, só que o que eles não querem mesmo é obedecer à palavra. Tem um monte de gente, não sei o que, não gostei do que o pastor falou. Não gostou do que está escrito. Não é que eu não erre nunca, não é que eu não posso melhorar minha abordagem. Mas é que, bom, está escrito aí. Tem um monte de crente carnal hoje, infelizmente. E a gente, para lidar com esse pessoal, tem que lidar com misericórdia e com graça. Mas a pergunta que eu volto para você é, e você? É um crente carnal ou se considera um crente espiritual? Eu me considero um crente espiritual. Você anda em obediência? Sim. Em vitória do pecado? Sim. Tá filmando, hein? Pode deixar que aqui as contas já fui pagas.
Não é nos nossos méritos, Eu né? ia falar, não tem nenhuma conta em dívida. Tá tudo pago. Muito bom. Quer deixar uma palavra final aí pro pessoal enquanto... Sim. Eu queria falar para você que está assistindo que a salvação é individual, que é uma coisa também que eu tenho entendido, que não é só porque meu pai é pastor que eu vou fazer as coisas erradas e eu vou ir para o céu. Não. Salvação é individual. Não é porque seus pais são crentes, seus pais são pastores, que você vai para o céu automaticamente. Você tem que ter as suas experiências com Deus, não as experiências dos seus pais, essas coisas assim. Entendo. Muito bom. É isso. Muito bom, cara. É sempre bom estar contigo. Você sempre é o cara que dá o play e o finish. O finish. Então, se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir que você, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer chegar aí na vida de pessoas que querem, que precisam ouvir esse conhecimento. Tá aqui o meu discipulado com Enzo de hoje. Nós falamos então de salvação, de cruz, de Calvário, e a gente tem certeza que Jesus quer alcançar você e sua casa também. Deus abençoe você. Tchau, tchau.